Quando eu cheguei em cima no barranco, tá ela sentada na pedra, em cima da pedra. Ô louco! Ó o zoom, parece fogo! Não vira mais jangada, não vira fogo nem nada. Eu digo, rapaz, o fogo estava aí, pelo lado do mar. O fogo estava aí, eu entrei, deixei a jangada ali cozinhando, mas eles disseram que saíram, que eu não vi, então foi uma visagem. Bola vermelha, igual fogo, com uma válvula assim, lá de cima. A bola e vem aquele rabão fino de ouro, assim, cor de ouro, vermelha. E o povo disse que era ouro. Elas começavam a assoviar e brigar na frente de casa como se fossem dois patos, assim, brigando. E batiam na porta e me dava muito medo, me dava tremor. Mas a bicha dava pito, ela jogava pedra, ela raspava a cuia, ela fez uma série de coisas para amedrontar, para botar nós para correr. Que eu não me aguentava. Ela disse, moça, você está tendo alguma coisa? Eu disse, eu estou com medo. Tu não está vendo um rapaz assim, muito bonito, branco, chapéu na cabeça, roupa branca, tá com sapato branco, esse homem quer me levar, ele quer me levar. E eu fui entrando num desespero. Ela disse, não, olha, pega aqui esse dente de alho e joga. Eu queria falar, eu queria gritar, não dava conta, né? Aí eu fiquei pensando no crer em Deus Pai, aí eu comecei com aquele pensamento. Aí aquilo foi me afrouxando, quando aquilo me afrouxou, que eu me joguei no chão e eu dei um grito. No entanto, o que aconteceu com o pescador Valdeci foi no mínimo inusitado. Durante a pescaria, ele teria atirado em um boto de cor vermelha. Depois disso, ele passou a ouvir vozes e a ver um homem que o induz a entrar nas águas. Isso acontece geralmente após as 6 horas da tarde. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido de todos os youtubers, o pior deles, eu mesmo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, é muito bom estar aqui de novo com vocês. Eu vou agir normalmente e fingir que eu não passei um mês sumido. Então, vamos começar mais um vídeo? Então, pessoal, infelizmente vai ter uma parte do vídeo que vai ficar sem o foco da câmera, porque tem muito tempo que eu não faço isso e eu nem lembro mais como mexer em uma câmera. Então, por favor, não desiste do vídeo, não é o vídeo inteiro, é só o comecinho dele, mas eu prometo que ele volta pro foco, eu juro pra vocês. Não desistam. Obrigado! Como vocês já devem ter visto pelo título e pela thumb do vídeo, porque vocês são lerdos, hoje nós iremos fazer um vídeo um pouco diferente. Por quê? Porque no dia 22 de agosto nós comemoramos o Dia do Folclore. E essa data é muito importante, não só pelo contexto histórico, mas também porque, digamos que os mistérios que rondam as histórias do nosso folclore chamam muito a minha atenção. E eu queria muito que vocês vissem isso comigo. E é por isso que eu chamo vocês hoje para vir comigo conhecer algumas histórias de pessoas que tiveram contatos reais com algumas criaturas do nosso folclore e da nossa cultura. E bom, o dia 22 de agosto é muito especial para mim. Primeiramente porque é o dia que a minha mamãezinha nasceu e é um dia muito especial para mim. Então assim, mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo, mesmo que ele saia com atraso porque eu sou um irresponsável, eu queria lhe desejar meus parabéns e lhe dizer que eu lhe amo muito. E também porque eu sempre achei essa data muito instigante. Assim, a gente sabe das nossas lendas, a gente conhece nossas lendas, conhece as nossas histórias, mas a gente nunca mergulha nelas, a gente nunca entra nesse universo de cabeça. E no dia do folclore é o dia que eu me lembro da minha infância, do dia que a gente pintava capa de prova com a mula sem cabeça, ou uma capa com Saci Pererê, ou tinha que pintar alguma imagem da Yara pra expor. Era sempre uma coisa bem festiva e que chamava minha atenção, e por isso eu gostava. Mas também, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou apaixonado por história de assombração. História de assombração, história de visagem, história de espíritos, de lugares assombrados, essas coisas. Eu adoro. E as nossas lendas têm muito disso, e isso chama muito a minha atenção. Até porque, assim, vocês vão assistir esses vídeos, vocês vão tirar suas conclusões, mas eu acredito. Então, caso você vá comentar alguma coisa, alguma besteira aqui embaixo, por favor, comente com respeito, porque nós não sabemos das histórias das pessoas, nós não conhecemos essas pessoas e não é legal a gente estar julgando e falando besteiras de histórias que a gente não conhece.
Luiz, mas que pessoas, que histórias, que vídeos, do que tu tá falando? Bom, como eu já disse, eu trouxe hoje alguns relatos, alguns vídeos e até matérias de pessoas que dizem e afirmam ter tido contato com criaturas da nossa mitologia. Então, vamos lá. Antes de começar, eu queria pedir o seu like, a sua inscrição, caso você vá assistir esse vídeo, caso você goste desse assunto, caso você goste do assunto cultura, boi bumbá, tribos indígenas, festivais de dança do norte, do nosso país inteiro, o que der na telha eu tô trazendo aqui. Mas se principalmente você gosta desse rolê cultural e também dessas coisas de assombração, quem sabe vocês gostem e eu traga mais, é só você se inscrever, deixa o seu like. A gente aqui é legal, de vez em quando eu sumo, mas eu sempre volto, não se preocupa que uma hora eu apareço. Então deixe seu like e se inscreva no canal. E bom, vamos lá. Começando pelo significado da palavra folclore. A palavra folclore vem do inglês e é a junção de duas palavras, folk, que quer dizer povo, e lore, que quer dizer saber, conhecer, conhecimento. A tradução literal de folclore é ciências das tradições. Tudo que remete à história de um povo, ao costume de uma região, às tradições de uma comunidade. Esse significado literal de costumes, de histórias, de tradições, quer dizer que é o folclore daquele povo. Não necessariamente lendas ou mitos ou coisas assustadoras, não. Tudo que tem a ver com crenças, com histórias, com tradições, até mesmo as histórias desse povo, que não necessariamente vem de uma raiz fantástica, ela é voltada para o folclore. Ela tem esse significado de folclore, ok? Eu expliquei tudo errado com muita certeza, mas assim, gente, vamos fingir e segue o baile. E a tradição folclórica, o principal objetivo dela de canal é a tradição oral, que é o quê? É o boca a boca, é o conta aqui, conta ali, conta acolá. Sabe aquela história que a sua avó lhe conta quando você é criança? E é como, por exemplo, não varrer a casa de dentro para fora, porque isso atrasa a vida. Isso aí você vai passando para sua filha, para ela não atrasar a sua vida. Aí a sua filha vai passar para o seu neto, que é para o neto não atrasar a vida dela, e assim por diante. Isso é a tradição por histórias orais. O folclore, ele não tem um autor objetivo. Por exemplo, as histórias elas são escritas, elas são transcritas para papel, para sites, para vídeos, mas elas não têm um autor objetivo. Tudo que envolve narrativas tradicionais, como festas, crenças, costumes, histórias, tudo isso tem a ver com o folclore de uma região. E agora que a gente já entendeu de onde veio a palavra folclore, o contexto de folclore e principalmente alguns costumes do nosso folclore, vamos partir para as histórias. Que são o quê? Em sua maioria, elas são lendas. Lendas tragas pelos povos originários e também pessoas pretas escravas que foram tragas para cá forçadas, né? No início da colonização do nosso país, ali em 1500. E com isso nasceram muitas histórias. E essas histórias foram passadas da boca dos povos originários, juntamente ali com as histórias das pessoas de matriz africana que vieram para o Brasil, para homens brancos jesuítas, né? Que vieram aqui explorar nossa terra, e eles escreviam essas histórias, e foi assim que nós conhecemos muitas das nossas lendas. E bom, muitas dessas lendas a gente conhece, que é o que? É o lobisomem, é a Yara, nossa mãe d'água, mula sem cabeça, negrinho pastoreiro, boitatá, boto cor-de-rosa, saci pererê, mãe da mata, mapinguari, caipora, matinta pereira, curupira. Ou seja, é uma vastidão de criaturas e mitologias que nós temos aqui presentes no Brasil. E a maioria destas histórias se originaram da Amazônia. E é por isso que eu quis trazer esse vídeo pra vocês. Eu sou apaixonado pela cultura do norte, e a cultura do norte é a cultura do nosso país. Então assim, gente, estamos todos no mesmo balaio e eu só quero contar essa história pra vocês. Então espero que vocês gostem. Vamos lá! A primeira história que nós iremos contar aqui é da nossa querida e maravilhosa Yara. E assim, eu escolhi a Yara para contar a história dela primeiro por dois motivos. O primeiro, eu acho ela maravilhosa. É uma das criaturas que mais me encanta. Eu acho perfeito a imagem de um ser mitológico nacional que vive nos rios, que vive nos açudes, que vive nos lagos, algo assim bem acessível pra gente. E da forma que contam que ela é, nossa, é muito linda. E o segundo é porque a Yara, ela me lembra a minha mãe. A minha mãe, eu acho ela linda, perfeita,
E quando eu era uma criança, eu via minha mãe muito alta, com cabelo preto enorme, e aí ela me lembrava uma sereia. Então, por isso eu coloquei ela em primeiro. Mãe, gente, eu amo a Yara, e eu amo a minha mãe também, e hoje é o aniversário dela, eu espero que eu esteja postando esse vídeo no dia do aniversário dela. A Yara, ou Mãe d'Água, é protetora dos rios, mãe das águas doces, e ela hipnotiza pescadores gananciosos que vão pescar nos rios, e assim que eles conseguem ali mais do que o necessário, e eles continuam com a sua ganância na beira do rio pescando, ela vai lá e... Não vai não, amor, você não vai levar isso aí. E dá o seu atraque. E aí depende, gata. Ela pode cantar, ela pode só aparecer para você te chamar, ela pode aparecer de uma forma que não é muito agradável para os seus olhos, mas vai te assustar. E o que não falta são histórias de pessoas que viram a Yara. Bom, todos os canais que eu vou comentar neste vídeo, eles vão estar na descrição com todos os vídeos. Até porque eu vou contar aqui tudo de forma muito resumida. Que eu quero que vocês vão nesses canais, assistam esses vídeos, comentem nesses vídeos. Eu quero que vocês mergulhem nisso comigo, como eu já falei aqui no começo. Então, aqui eu vou dar um breve resumo da história. Porque não é uma história minha, é uma história dessas pessoas. E eu quero que vocês vejam elas contada pela boca delas. Então assim, aqui vai ser tudo muito no resumo, muito no... só no truque, que é pra vocês irem lá e conhecer tudo, não só essas histórias que eu vou contar aqui, mas muitas outras que tem nesses canais que eu vou apresentar pra vocês aqui na descrição. Então vamos para o primeiro vídeo. É um vídeo do canal Lendas do Norte BR. E esse vídeo, gente, eu achei, ó, tenebroso, mas é babado. Durante o dia não acontece nada, o negócio também é da ponte pra lá à noite. Tipo, de noite, mas não tem, tipo assim, um horário. É um canal onde eles são exploradores. Eles fazem umas explorações que eu não apoio muito. Mas assim, deste vídeo eu acho muito legal. Por quê? Porque eles vão em um rio onde os ribeirinhos que trabalham ali, né, tirando seu sustento da pesca, afirmam que a partir de um certo horário você não pode mais ir naquele rio. Por quê? Porque lá você ouve grito, você vê vulto, você ouve assovio, você ouve coisa te chamando pra dentro da água, você ouve coisas te expulsando da mata. Então assim, dá um certo horário, ó, vai todo mundo embora. E isso é outra característica do nosso país, que é o quê? Você nunca vai no rio depois de 5 horas da tarde, amor, porque tem encantado. E essa é uma tradição que nós temos. Das 5h30 no máximo, tá todo mundo indo embora do rio se tiver. E se for 5 horas, ninguém desce mais pra rio nenhum. Quando chover, e parece que, ó, o clima parece que, tipo uma neblina, né, mano? Pode ver vocês não, ó. É. Rápido mudou, mano. Rápido mudou. Foi só de chegar perto da ponte, ó. Encantado, para quem não sabe, é um termo utilizado para se referir a criaturas místicas, que você não sabe se é real, que você não sabe se é gente, se é peixe, se é bicho, se é espírito. É uma visagem. Sabe o que é uma visagem? Pois é, meu Deus, estou gravando esse vídeo perto de meia-noite. Eu tô louquinha para levar um fecho. Ô Jesus, por favor, não deixa. E bom, e neste rio, como vocês podem ver, tem até uma ponte, onde as pessoas elas usam essa ponte não para passar por cima, mas para não passar por baixo. Por quê? Porque dá um certo horário, não tem uma alma viva que queira passar nessa ponte, tanto que nela tem uma placa bem grande escrita perigo. E também, à noite, ninguém vai no rio em parte nenhuma, nem na parte que tem placa de perigo, nem na parte que não tem, nem na parte que é raso, nem na parte que é fundo. Ninguém vai neste rio. Porque lá à noite, o que mais tem é encantado, o que mais tem é criaturas místicas. E elas não vão lá, meu amor, porque com certeza a Yara habita ali. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que quando eles chegam no rio, o tempo fecha e surge uma neblina muito forte dos dois lados do rio. Sem falar que também é contado um relato de 2 pescadores que um deles pulou no rio e nunca mais foi encontrado. Vão lá assistir o material do povo, gente. A segunda história é a história da Dona Nair. A Dona Nair tá lá no canal Salles e Salles, tá? E ela conta a história de quando ela era criança e ela viu a Yara. A Mãe d'Água tava onde? Em cima de uma pedra. É? Mas conte a história pra eles, para as pessoas saberem. A Dona Nair morava ali perto de um rio, né, ribeirinha e tal, e ela tinha uma forma de pescar que ela chama de grosseira, que eu infelizmente pesquisei, eu não encontrei essa prática da pesca. Eu poderia ter perguntado pra minha amiga bióloga, mas eu tava com muita pressa pra fazer a pauta. Então assim, ela tava lá com essa forma de pesca, que pelo que ela fala, parece ser um lugar onde você coloca as iscas, e o peixe vai lá pra pegar a isca, e daí eles ficam por lá, e você... Menino, na verdade eu não sei nem o que eu tô falando. E a groselha é assim, um arame pra lá,
amarrado para cá, amarrado para lá e os anzol amarrado nos arames. E aí a gente amarra os anzol e bota o peixinho, o berezinho ou a piaba bem juntinho no pescoço que ela fique nadando. Sei. Aí ela fica nadando. E daí, dessa forma de pesca, o peixe fica lá preso e a pessoa vai lá para recolher, né? Depois de ter deixado lá tudo preparado. E nessa grosseira dela, deu os peixes. E um vizinho viu e foi avisar o pai dela que tinha peixe. E o pai dela, ao invés de ir lá buscar, falou para ela que os peixes já estavam lá. E ela foi lá buscar os peixes. Aí papai disse para sua nega, o Ferreira está dizendo que na sua groselha tem peixe. Aí eu fui. Quando eu cheguei no barranco, tá ela sentada. A mãe d'água. Quando ela está descendo a ruazinha do rio, ela nem tinha chegado no rio ainda. Ela olha de longe, em cima de duas pedras que tinha, porque era um rio com duas pedras, pelo que ela conta. Uma pedra grande e uma pedra menor em cima, mas também muito larga. E essa pedra, como era muito grande, dava para ver, né, a uma certa distância. E quando ela olhou para essa pedra, ela viu uma mulher extremamente bonita, com os cabelos enormes, se penteando. Quando eu cheguei em cima no barranco, tá ela sentada na pedra, em cima na pedra. Daqui para cima eu vi, ela era linda, e daqui para baixo era um peixe, aquele rabão de peixe enorme. Aí quando ela me viu, quando eu vi ela me chamou. Foi? Com a mão. Pra casa. Pra casa. Cheguei em casa soprando. E a dona Nair, que não era besta nem nada, meu amor, pesa pra que te quero, foi-se embora. Chegou em casa correndo, chamando o pai, dizendo pro pai que tinha visto a Yara, e o pai dizendo que ela tava impressionada, que ela fica ouvindo essas histórias, e aí ela vai sozinha pra esse rio, e aí acaba vendo coisa lá, e ela, não pai, eu tenho certeza que eu vi. E a dona Nair tinha, se eu não me engano, nessa época, 12 anos. Então a dona Nair não quis mais ir no rio, e quem foi no rio buscar os peixinhos dela foi o pai dela. Mas ele foi antes de anoitecer, porque até ele estava com medo, né? Dizendo ele que ela que estava impressionada. Aí eu disse, não papai, eu vi. Ela da cintura para cima era uma moça linda, com os cabelos lindos, e ela com pente de ouro penteando os cabelos. E da cintura para baixo era um peixe, aquele peixão, aquele rabo de sereia, coisa mais linda. Aí papai, menina, você tá botando isso na cabeça, deixa de você, de hoje em diante você não vai mais para o rio sozinha. E agora, o outro relato que nós também temos é do canal E Se For Real. Essa história ela não aconteceu no Amazonas, ela aconteceu lá em Quixeramobim, no Ceará. Vim aqui contar um relato que aconteceu com um amigo do meu pai, que é conhecido como Ayrton. Isso aconteceu há 15 anos atrás. Esse amigo do pai dele chegou na casa dele desesperado, chamando pelo pai dele. E aí ele foi chamar o pai. Só que ele foi chamar o pai já de bituca, né? Já querendo ouvir a conversa. Porque o homem tava pálido e muito nervoso. Então ele pensou que tinha acontecido alguma coisa. E daí ele foi contar. Ele foi pescar, né? Sozinho. E isso já ia dar 6 horas. E ele foi. E todo mundo falando pra ele não ir pescar nesse rio. Porque esse rio não é o horário da pessoa ir pescar às 6 horas da noite. Ele, como era teimoso, não ligou e pegou algumas garrafas de refrigerante e um cordão. Isso já era quase 18 horas, e ele sozinho nesse açude. E desculpa, gente, eu falei rio, mas é açude. E bom, ele nesse açude, ele percebeu que no meio do açude tinha uma árvore que estava morta, porque os açudes geralmente eles secam, né, no verão, mas aí vem a cheia, ou não sei como as pessoas chamam, se não me engano é sangrar, e aí ele sangra e enche de novo. E como ele enche, aquela árvore ali submersa na água, ela acaba perdendo os nutrientes dela e fica só o oco. E aí ele foi nessa árvore porque ele pensou que lá seria mais fácil de pegar peixe. E realmente foi. Ele começou a pegar muito peixe, E isso já estava anoitecendo. Ele, vendo que pegava muitos peixes, resolveu ficar um pouco mais. E de longe viu uma mulher tomando banho. E estranhou, pois como era uma mulher daquela, estava tomando banho numa hora dessas naquele açude. E sozinha ainda. Ele não se importou e continuou a pescar. Mas mal sabia ele que o pior estava por vir. Quando ele observa, a mulher começa a mergulhar e subir, mergulhar e emergir, mergulhar e emergir. E ele sem entender. E quando ele percebe, a água ao redor dele começa a borbulhar como se estivesse fervendo. E quando ele vê, a mulher já está embaixo dele. E do nada subiu aquela mulher,
com corpo de cobra e foi em direção a ele. Ele, no desespero, pulou dentro da água, deixando vara com anzol, peixe e tudo para trás. Quando ele chegou na margem, ele olhou para trás e viu aquela cobra com cabeça de mulher em cima da árvore, mexendo na sacola de peixes. A expressão dele lá em casa era de muito medo. Sendo que ela estava do outro lado do açude. Os galos estão cantando e ainda não é nem de madrugada, meu Deus, estou com muito medo. E foi para casa do pai do menino contar para ele essa história. Porque o pai desse menino já tinha visto visagem. Quer dizer, por essas regiões de interior, todo mundo vê visagem. Eu tenho familiares no interior, né? No interior aqui do meu estado. E lá também se tem essa mania. Eu tenho uma prima que ela ia pescar com os meus primos e amigos, né? Só que as pessoas falavam para eles não sair de lá à noite. E eles, teimosos, foram do mesmo jeito, ficaram até de noitão. Quando a minha prima tá entrando na canoa para vir embora, os meninos começam a avisar ela que tem uma mulher de branco do outro lado do rio. E realmente tinha. E a mulher ficava dando tchau para eles, assim, ó. Toda de branco, no meio do nada. Me diz que ser humano que vai estar no meio do nada, do outro lado do rio, todo de branco. É claro que isso é uma visagem. É por isso que as pessoas falam, não entra num lugar sem pedir licença. Não sai entrando em rio que tu não conhece, só porque a água tá limpa, que é bonito, eu vou me jogar aqui nessa água. Não é assim que as coisas funcionam, meu bem. Se benza antes de entrar na água, peça licença, não fique até de noite nos lugares, não vá sozinho para lugares que você não conhece, para águas que você não tem costume de banhar. Eu tô falando aqui, né, como uma conselheira de pessoas que já viram visagem. Sendo que eu nunca vi nada na minha vida e nem quero ver, graças a Deus, eu não quero ver, não abro meus olhos para isso, estou muito feliz, muito obrigado, meu Deus, eu não quero ver essas coisas, muito obrigado. Mas eu nunca vi, mas acredito, e acredito fielmente, porque ó, eu fico com o cu assim só de estar contando essas histórias. Sem contar que todo mundo com certeza conhece a história de uma pessoa que foi banhar no rio, ou que foi pescar, ou algo assim, e simplesmente mergulhou no rio hipnotizada e nunca mais apareceu. Pelo menos eu conheço histórias assim. E vocês? Comenta aí. O próximo ser mitológico nacional que nós vamos estar conversando aqui é sobre o Curupira. Eles não viram que atrás deles provavelmente tinham visto esse arbusto, mas nesse arbusto eu comecei a ver a figura de um menino, de um garoto. O Curupira, as pessoas têm uma imagem dele de protetor das matas, de guerreiro da floresta, e realmente ele é isso tudo. Mas o que as pessoas não comentam muito que ele é que ele é malvado. O Curupira tem os cabelos de fogo, né? Cabelo vermelho, os pés virados para trás, que serve para confundir os caçadores e exploradores da floresta. Ele também gosta de assobiar para confundir ainda mais os caçadores e gosta de andar montado em um porco-javali, porque ele faz muito barulho e é imenso o porco que o Curupira anda. E com isso ele confunde 3 vezes mais. Falam que para você não ser atormentado por ele quando você vai fazer explorações nas florestas, não caçar ou matar alguma coisa. Mas quando você vai caminhar na floresta que você não quer se perder, é bom levar um fumo, uma cachaça, um café, para ele deixar ali na entrada. Porque qualquer coisa, meu amor, você fez a sua oferenda. Sem falar que também tem pessoas que contam que o Curupira é acostumado a dar sumiço em menino. Ele passa 7 anos com o menino sumido e depois de 7 anos o Curupira devolve. Eu não conheço nenhuma história assim, mas se vocês conhecerem, comenta aí embaixo que eu vou estar lendo. A primeira história que nós vamos estar comentando aqui é do casal que sentiu a presença do Curupira em uma floresta, no interior do Paraná. Essa história está presente lá no canal Doutor Mistério e, como todas as outras, também vai estar aqui na descrição. Eram 3 da tarde do dia 2 de janeiro de 2020. Nós chegamos nesse local chamado Pinhalzinho, que é um rio bem conhecido do pessoal aqui da cidade. E tem, nesse local, conforme as imagens que eu vou enviar para você, tem a ponte onde o pessoal se reúne ali, fica nadando, pulando de ponta, né? Fica se divertindo ali. O rapaz que conta essa história diz morar em uma cidade onde contém muitos parques, muitas reservas ambientais e muitos parques arqueológicos. E faz parte do trabalho dele catalogar esses lugares, ver se o lugar tem potencial para turismo ou se é melhor deixar ele intocável como ele está. E bom, ele fazia essa exploração com um grupo de amigos, tipo umas 10 pessoas. E daí eles iam, olhavam esses lugares, ficavam por lá e depois iam embora, né? Recolhiam tudo e iam embora. Antes disso, sempre íamos com a turma inteira
tipo umas 10 pessoas, 12 pessoas, íamos todos juntos, mas nesse dia foi eu e a Vânia somente, e nós descemos lá embaixo no poço. Coragem, coragem! Então eles estavam lá, tinham colocado comidinha, bebidinha, tudo, e com mais ou menos 1 hora eles começam a ouvir um grunhido de porco, aquele roncar do porco, sabe? Mas, de repente, depois de uns 40 minutos, 1 hora, nós escutamos barulho de porco no mato, barulho de javali. E daí eu até comentei com a Vânia, eu falei, Vânia, é perigoso, né? Javali ataca, são nervosos, se por acaso for javali mesmo, a gente vai ter que sair daqui, porque eles são bem nervosos mesmo. Eles sabem que o que eles sentiam ali era uma presença de algo muito grande, um animal de grande porte. Então não tinha como ser um porco comum. E conversava, uma língua que a gente não conseguia identificar, quais eram frases, mas a gente não conseguia entender o que estava falando, e cada vez mais se aproximando da gente. E isso tudo sem ver o que estava acontecendo, eles estavam só sentindo uma presença muito estranha. E a Vânia disse para mim assim, ela me falou desse jeito, eu vi um vulto vermelho, um ser vermelho, e que parece que está montado num cavalo, porque eu estava de costas para esse barulho, para esse som. E veio fazendo esse som de grunhido de porco e conversava ao mesmo tempo. Só que não tinha como um cavalo correr naquela velocidade absurda que eles estavam sentindo ali. E quando eles perceberam, de repente fez um silêncio assim absurdo. Um silêncio que é anormal na floresta. Eu, com a minha mente cética e científica, como eu sou, né? Depois disso eu não sei mais o que eu penso. Veio se aproximando, daí eu comentei, é pessoa, né? Deve ser uma pessoa, na hora que eu escutei voz. Uma voz, não várias vozes, somente uma voz, que conversava, mas sempre falava a mesma coisa, mas que não era compreensível pra gente. Então, na mesma hora, eles perceberam que ali tinha alguma coisa errada, que tinha alguma coisa olhando eles, e eles, sem pensar muito, perna pra que te quero. A hora que chegou perto da gente, a gente não conseguiu mais vê-lo, sabe? E ficou em silêncio, daí a gente ficou com uma sensação tão ruim, nos deu uma sensação tão ruim de que estava observando a gente. Daí a Vânia falou assim, vamos sair daqui, porque isso não é normal, isso é muito diferente mesmo. E desde então esse rapaz começou a pesquisar o que ele poderia ter visto. Eles até passaram ali perto de um pasto, viram uns bois, só que não tinha como um boi correr naquela velocidade, fazendo aquele barulho absurdo. E ele ficou com essa dúvida, até quando ele começou a pesquisar, e ele viu que o curupira, ele gosta de andar montado em cima de um porco. E aí a ficha dele caiu. Mas antes de relatar para alguém, eu fiquei pesquisando qual era o som que paca fazia no mato, sons de paca com filhote, no cio, mas nada se encaixava nisso que a gente tinha vivenciado. Aí eu pesquisando hoje ainda, né, eu me deparei com esse canal, né, e na hora que eu ouvi esse relato desse outro rapaz aí, eu fiquei em estado de choque, daí mandei para a Vânia também, ela ficou no mesmo estado. A história completa tá aqui na descrição, como eu falei para vocês, tá bom? E agora nós vamos para uma outra história, que tem a ver com o nosso cabelo de fogo. E é um moço que conta uma história que aconteceu com ele quando ele era apenas um adolescente. E eu vou contar, né, vou relatar o que aconteceu comigo no ano de 2000. Precisamente em dezembro do ano 2000. E assim, ele viajava ali com seus pais, de férias, e sabe aquela parada que a gente dá geralmente quando estamos viajando durante o dia?
onde a gente almoça, descansa um pouquinho e depois pé na estrada de novo. Pois eles estavam nesse momento. Pararam ali no restaurante, foram almoçar, aquela coisa, e assim mais ou menos 1h, 1h30, eles decidiram partir. Só que junto com eles partiu 2 ônibus de passageiro, e esse ônibus ia na frente deles. E eu não sei se vocês sabem, mas geralmente quando nós estamos na BR para sair de uma cidade, tem um certo limite de velocidade ali para obedecer, né? E daí o pai dele ia andando ali devagarinho atrás dos ônibus, até porque eram 2, e ele ia ali contemplando a paisagem do local que ele estava passando. Eu vi se aproximar de nós, nas margens da pista, nas margens dessa estrada, uma casinha, e tinha uns homens, sabe, trabalhando nela. Era uma casinha que no Nordeste chama casa de taipo, que é casa feita de barro, né? Só que atrás deles tinha um porco enorme, gigante, com um menino em cima. Mas nesse arbusto eu comecei a ver a figura de um menino, de um garoto. Um garoto de uma estatura, eu acho que tinha uns 12 a 13 anos de idade, mas só que ele estava em cima, foi o que me chamou mais atenção, mesmo de longe, foi porque ele estava em cima de um animal. E quando o carro onde eu estava, do meu pai, estava se aproximando, eu vi aquela figura, que não era uma figura só de um menino, era um ser totalmente diferente da... E o garoto que estava no carro observando aquilo ficou chocado, não pelo tamanho do porco ou do menino, mas porque os homens que estavam ali trabalhando pareciam que não notavam aquela criatura atrás deles. Assim, a cor desse ser era vermelha, a pele dele era vermelha, eu vi... Estava a uns 30 metros de distância do ponto onde eu estava, de dentro do carro, para esse arbusto, né, que ele estava debaixo. Era uma criatura toda vermelha. E ali ele se deu conta de que aquilo realmente não era para estar ali. E ele ficou tão abismado que os homens ali trabalhando não observavam aquela criatura atrás deles, que ele ficou hipnotizado olhando. E esse ser, ele todo vermelho, e eu vi o sorriso na boca dele, mesmo estando a alguns metros de distância, ele estava sorrindo, mas era um sorriso diabólico, era um sorriso ruim, sabe? E eu vi que aquilo ali não se tratava de algo normal, não era algo que você vê todos os dias. E ele ficou ali olhando, e foi quando ele viu que os pés que estavam ali montados no porco, né, do menino ali balançando do lado do porco, eles estavam virados para trás. E foi então que ele se deu conta do que ele estava vendo. Era o Curupira. Quando nós passamos por ele parado lá, eu continuei olhando, sabe, virando o meu pescoço e olhando para aquele ser. E eu vi que o pé dele, ele estava montado em cima desse porco. Esse porco estava comendo algo como se fosse grama, sei lá, mato. E eu vi que o pé dele, dava para ver, o pé dele era virado para trás, mano. Daí então que eu deduzi, só pode ser, né, Curupira. E ele contou essa história para as irmãs zoaram ele, contou para a mãe foi a única que acreditou nele. E ele contava também na escola, naquele momento ali que a gente tem de querer contar a história de assombração, só que as pessoas sempre faziam piadas. E isso é uma das coisas que eu também me recordo quando eu era criança, porque eu adorava a história de assombração, adorava a história de espírito. Mas quando alguém falava, é porque a minha avó viu o Saci, a tua avó viu o quê? O Saci? Porque, pra mim, na minha época, a gente era ensinado apenas que aquilo dali era história, era conto, que aquilo não existia. E hoje em dia, eu parando pra ver essa história, realmente eu via o quanto nós somos ignorantes, né, quando a gente é criança. Mas não é por mal, é só o que a gente aprende. Foi impactante, é algo chocante, é uma sensação ruim, sabe? É um estado de euforia, com medo, o meu coração disparou, porque é uma sensação estranha. E alguma das coisas que eu estava reparando na lenda do Curupira é que ela é bem semelhante com a lenda da Caipora, que é outra criatura também mística da floresta, que protege os animais, que protege a fauna, que protege a flora e que também gosta de fazer caçador se perder na floresta. A Caipora, ela tem um assovio muito alto e que quando você ouve é melhor você correr. E é assim, quanto mais longe está o assobio, mais perto ela está de você. E quanto mais perto está o assobio, mais longe ela está de você. Então é algo que é para confundir mesmo. Eu imaginar, Guinar com a rede nas costas,
Liguei, nós não tinha saída. Isso já à noite? Não, já de noite, já basta assim umas 6 horas, já escurecendo. Aí não tinha saída. Olhava para um canto, não tinha saída. Olhava para outro, não tinha saída. Lá em Comadre Aldeia a gente via os cachorros latindo. Animal, gado urrando, os bezerros, as vacas berrando, a gente via. É por aqui, então vamos embora. Aí quando a gente foi saindo assim, eu escorreguei, até hoje eu tenho aqui, pra não dizer que é mentira. Aí. Sei, deixa eu ver aqui. Aí, gente. Isso aqui pegou daqui até cá. A marca. E eu conheço relatos de pessoas que sim afirmam que já apanharam na mata, do que como elas não sabem, mas apanham. Não apanha literalmente sentindo um tapa ou algo assim. É como, por exemplo, se do nada um galho surgisse na sua frente, você batesse a cabeça. Como se quando você menos esperasse ali surgisse um chicote nos seus pés e chau, bem no meio das tuas canelas. E daí quando você vê tá só aquele sangue descendo, ou mesmo muito inchado. Quando você tá andando e você sente que foi empurrado e cai na mata. Isso acontece muito, gente, muito mesmo, mais do que vocês imaginam. E assim, né, vai de cada um acreditar no que quer. Eu prefiro respeitar. Cobrou como? Que ela apareceu lá na sua porta e falou o quê? Aí ela perguntou, ei, cadê o café? Assim, como a gente pergunta no interior, né? Aí eu fiquei com mais medo ainda, aí respondi, tá aqui. O povo diz que quando sai a bola de fogo, que nesse lugar tem ouro. Ela veio e começou a fazer o estrago aqui na frente da minha casa. Ela batia na água e chorava, com raiva, chorava muito. Foi muito feio.